Tô aqui juntamente com o meu amigo Nardon, um cara que, é ilustre, né? A gente já se conhece há um bom tempo, já conversamos diversas coisas profundas e não tem explicação para isso. E eu só quero te dizer que seja bem-vindo, porque tu é uma divinamente, né? É uma pessoa aí que o universo conectou mais uma vez aí pra gente poder estar trocando essa ideia. Deixo a palavra com você aí, Nardon, e vamos trocando essa ideia, cara. O que tu acha aí de várias coisas que a gente conversou, o que mais te tocou e o que te trouxe para essa evolução aí espiritual, de desenvolvimento pessoal? Diz a tua jornada e como tudo começou, irmão. Salve, Anjo. Obrigado pelas palavras aí. É um prazer poder estar trocando mais uma vez contigo aí, tendo essa conexão. E fico muito feliz de estar aqui, de ter recebido o teu convite. E é isso aí, né, cara? Eu sempre tenho uma frase que eu carrego comigo, que uma ideia trocada é uma ideia evoluída. Então, quanto mais a gente conversar, quanto mais a gente estiver perto de pessoas que estejam engajadas num propósito parecido assim, mais trocas a gente vai ter e a evolução vai ser constante, né? E, sobre a minha história, digamos assim, em relação às conexões espirituais, né, e a minha evolução, elas vêm de algum tempo já. Eu comecei muito por causa do poker. Eu era jogador de poker e eu comecei a jogar primeiramente por hobby, e o joguinho ali foi tomando forma dentro de mim, crescendo cada vez mais. Minha vontade por aprender aquilo ali se tornou realmente muito forte, verdadeira, e a partir disso eu comecei a perceber que não era só um jogo, sabe? Que o poker ele poderia influenciar muito positivamente dentro da minha vida como pessoa. Percebi que só dominar a parte teórica do jogo não era suficiente, assim. Então eu comecei a buscar algumas alternativas em relação a desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, para primeiramente fazer com que a minha mente pudesse performar de uma melhor forma, já que o poker é um esporte da mente, né? Então a gente tem que estar sempre ali presente no momento para tomar cada decisão, e às vezes 3, 4 decisões importantes em alguns segundos, assim. Então estar presente no momento era fundamental. Aonde tudo começou, que ano foi isso? Cara, deixa eu pensar. O poker entrou na minha vida há uns 5 anos, se eu não me engano, mas que eu comecei a jogar profissionalmente há uns 2 anos e meio, 3, assim, sabe? Show de bola. E então tu relatou aqui que a tomada de decisão que tu levava no poker, isso te levou a procurar mais conhecimento, tanto do lado pessoal, né, e do lado espiritual também. Uma coisa puxou a outra, né? Porque através do meu entendimento de vida, assim, o crescimento e o desenvolvimento pessoal, eles estão muito atrelados com o desenvolvimento e a conexão espiritual, né? A gente vive num lugar onde cada decisão que a gente toma influencia nós mesmos e influencia o todo. Então a gente buscar estar se desenvolvendo, consequentemente a gente vai estar desenvolvendo o todo ao mesmo tempo, sabe? Então é algo que se completa, se unifica, e eu entendo o desenvolvimento pessoal e o pilar espiritual como partes muito importantes da vida, assim, sabe? Então comecei a buscar primeiramente o meu desenvolvimento, e nessa busca por desenvolvimento eu comecei a ter acesso a conteúdos que levavam a entender que o desenvolvimento pessoal estava atrelado também ao conhecimento espiritual, e foi nessa proporção aí que as coisas foram entrando na minha vida, assim. Show sabe? de bola, cara. Eu até
eu te acompanhei e te acompanho desde então no Instagram, né? E vi que tu fez alguns desafios sobre hike stay e tudo mais, né? Teve alguns desafios que tu fez ali durante a semana também, que tu propôs algumas metas e objetivos e todos eles tu conseguiu bater, né? E em torno de tudo isso, o que te trouxe mais de positivo, assim? Qual foi a tua atrelação a dizer que, pô, eu fiz todos aqueles objetivos para mostrar para mim mesmo que eu sou capaz de alcançar qualquer objetivo, qualquer meta que eu venha a estabelecer. E outra coisa, tu acabou estudando algum curso com Gabriel Goff? Ele te influenciou em alguma coisa? Qual foi? Sim, total. Essa parte foi até bacana que tu mencionou do desafio, que ele entrou na minha vida num momento que eu estava muito desiludido, assim, com a minha vida. E eu comecei a olhar para o meio que eu estava inserido e ver que estava muita coisa desalinhada e que eu não estava contente com o que estava acontecendo. E até nesse momento o poker nem era tido como algo profissional dentro de mim. Eu já tinha ganho algumas vezes montantes, assim, jogando poker, mas nunca tinha levado a parada a sério, sabe? E aí eu li um livro, é uma trilogia lá, é do Napoleon Hill, Joseph Murphy e o Dale Carnegie. E se eu não me engano, na parte que o Napoleon Hill falava, ele comentou, né, sobre a importância, assim, de a gente estabelecer algum objetivo e trilhar o caminho que a gente quer para chegar nesse objetivo. E aí eu comecei a pensar, poxa, como é que eu posso inserir isso na minha vida, né, cara? E eu vi, o poker tá aqui, já jogo há algum tempo, é uma parada que eu curto fazer, bora então, vou levar essa parada a sério e vou fazer um desafio que seria, né, esse trajeto para eu chegar no objetivo principal, que era a meta do desafio. Show de bola. E aí eu coloquei a meta pro desafio e comecei, nesse período, cara, vai estudar bastante, assim, tanto o poker, né, que ele é muito teórico. Consequentemente, eu estava estudando sobre mim para conseguir me entender e desempenhar melhor jogando nas mesas. Nossa. E foi, cara, eu considero, assim, essa parte da minha vida um salto quântico, realmente, sabe? Porque eu nunca fiz tanta coisa em prol de mim mesmo até aquele momento como eu fiz nesse desafio. Caraca. E consegui atingir, assim, eu tinha colocado uma meta para atingir num período de 1 mês essa meta e acabou que eu consegui, tipo, em 5, 10 dias atingir ela. E aí, como eu não queria parar o desafio, eu tava tão engajado, fui colocando outras metas e acabou que no final delas eu cheguei a um valor, assim, infinitas vezes maior do que eu tinha colocado como meta inicial, que eram $300, que eu queria transformar em 1.000 no início, né? E eu acabei transformando $300 em $4.000 nesse período. Então, considero que realmente foi um período de muito desenvolvimento, assim, nem me atenho muito ao valor monetário, mas sim ao quanto que... Quanto tu aprendeu nesse curto período de tempo que tu se propôs a fazer esse desafio. Exatamente, foram muitas verdades que chegaram até mim. Caraca. Que eu nem fazia noção de que existiam. E ali eu fui moldando a minha personalidade, assim, né? A partir do momento que eu olhei para aquilo tudo assim à minha volta e vi, nossa, se eu tomar essa decisão aqui agora, ela vai desencadear naquela, que desencadeia naquela, que me leva aonde eu quero chegar. E o cara começa a fazer isso para tudo que tá na tua volta, não só no âmbito profissional, como também no pessoal, como também no espiritual. Então, visualizar onde a gente quer ir e tentar traçar os passos, a gente consegue chegar lá, sabe? E às vezes, cara, eu até li num livro, eu não vou lembrar o nome dele agora, daqui a pouco ele vem, eu sei. Mas o livro, ele dizia que quando a gente quer estabelecer um objetivo e essa coisa está muito longe, que a gente se imagine já tendo feito ela e a gente começa a trazer para onde a gente está. Então, digamos que, cara, eu me imagino daqui a 5 anos fazendo algo. Essa parada tá distante, né? Mas o que eu teria que estar fazendo
em 3 anos para atingir aquilo que eu quero atingir em 5. E aí o cara já começa, né, a pensar ali e ver que pode ter um caminho ou outro, uma decisão lá que te leve. E aí o cara traz para mais perto. O que eu teria que estar fazendo em 1 ano e meio pra me levar até esses 3 anos que me levariam até os 5. E aí o cara traz, sabe? Tipo, o que eu teria que estar fazendo esse mês, cara, pra meu objetivo ser concluído dentro do período desses 5 anos? O que eu teria que estar fazendo essa semana? O que eu teria que estar fazendo no meu dia? Cara, o que eu teria que estar fazendo agora, exatamente agora, para chegar onde eu quero chegar? E aí a parada se torna muito simples, porque quando tu faz o caminho inverso, tu chega num ponto que tu tá aqui e tu sabe que tu tem que tomar essa decisão para desencadear um reflexo na tua semana, que vai desencadear num mês, num ano e quiçá 5 anos depois, sabe? Então, esse livro, agora até depois eu te passo o nome dele ali, deixa no como link. diz aquele velho ditado, né? Se tu não sabe um lugar onde tu quer chegar, qualquer lugar serve. Se tu tem um objetivo principal bem definido, esse objetivo ele já é real na tua mente, tá ligado? Exato. Ele já é real. Então basta tu criar rotas para chegar até lá. É como se um navegador de um navio, ele já tem a rota definida dele, de sair de um ponto A para um ponto B. Se ele não tivesse uma rota definida, ele não ia saber para onde chegar. Exato. Então o cara lá, o navegador, ele sabe trilhar o caminho. E é igual como tu disse, né? Daqui 5 anos eu quero estar com quanto de dinheiro, eu quero estar sendo ou fazendo, ou que bem entender o que tu precisa fazer. Quem é a personalidade que você quer se tornar? Então tudo isso vem atrelado de pequenos hábitos, pequenas atitudes e ações que vão te levando a trilhar esse caminho. Daqui a pouco aqueles 5 anos se torna 3, daqui a pouco ele se torna 2, daqui a pouco tu tá ali com 1 ano, tu diz, caralho, eu tinha estabelecido isso para 5 anos, mas ele se tornou real em 2 anos, cara, olha só que massa. Vou estabelecer outra coisa. O cara vai tendo tanta clareza, né, de onde quer chegar e do caminho que tem que trilhar, que tu coloca muita intenção naquilo e as coisas começam a se encaixar à tua volta e se manifestar, né, no físico. Como a gente tava falando, tudo que acontece na nossa vida, primeiramente, vai vir se manifestar através de um pensamento. Os pensamentos não são matéria, eles são energia, né? Então tudo se manifesta no energético antes de se manifestar no físico. E quando a gente entende isso, a gente percebe que a gente tem o poder de mudar a nossa realidade literalmente, porque tu começa já a pensar, a criar um mindset positivo que vai te levar até algum lugar. E fazendo isso, tu começa a acreditar que é possível, tu começa a visualizar um caminho e aí tu vai realmente tomando cada decisão aqui, vendo o pensamento, se materializa, ok, dei o primeiro passo, subi um degrau. É possível. Vou indo outro e tu E as percebe. coisas são tão incríveis que quando o cara começa a colocar isso em prática, o universo é tão incrível também que ele começa a atrair pessoas e circunstâncias da mesma maneira que a gente tá atrelado a caminhar. Tipo, pô, eu pensava em criar um canal no YouTube, qual é o nome que eu vou criar? Daqui a pouco surgiu um nome, pô, Divinamente. Por que Divinamente? Cara, porque todos nós somos divinos e a gente tem uma divinamente, a gente é a imagem e semelhança de Deus, entendeu? Pô, lancei o primeiro vídeo, lancei o segundo, lancei o terceiro, daqui a pouco veio outra ideia, cara. O que eu posso fazer para agregar mais valor dentro do canal? Aí surgiu a ideia de criar um podcast, como a gente está fazendo agora. E certas coisas vão chegando até nós, vão vindo. Só basta a gente querer acreditar que isso já é real e que o universo ele está conspirando a nosso favor. Que nós estamos agregando valor na vida de outras pessoas, de certa forma, com conhecimento, com ideias, com insight, enfim. Exato. E tudo isso começou a se manifestar através de um pensamento que tu teve em te melhorar e expor isso para outras pessoas, né? E é muito incrível o quanto que isso tem realmente o poder de transformar a nossa realidade, porque
chega num ponto que tu começa a trazer benefícios pra ti e tu vê realmente que aquilo ali tá fazendo muito sentido. E, cara, a nossa vida são relações. Então, quanto mais a gente se relacionar, mais a gente expor o que nos traz de bem, mais a gente vai poder influenciar outras pessoas e desencadear realmente uma mudança macro, né? Onde a gente vive. E como tu falou, cara, as coisas chegam. É incrível. É só colocar intenção que tu atrai, cara. Lei da ação e reação, lei da atração, sabe? Tudo, né? Tudo no universo são leis que a gente não precisa compreender elas simplesmente funcionam, né? A gente não... Por que eu vou compreender que a lei da gravidade funciona ou não funciona? Simplesmente tá ligado? Ela existe, cara. E bom, que bom que tu relatou tudo isso, cara. E dentro do poker tu teve toda essa vivência, né? Em questão da alimentação também, tu acabou mudando tua alimentação para poder tomar certas decisões também. Certamente tu fez isso. E questão de livros e meditação e tudo mais, eu acho que tu também acabou mudando o teu hábito através disso. E conforme eu disse, a gente vai modelando, né? Vai modelando todo o nosso ser para poder chegar em certas coisas que a gente quer. E é como se o cara fosse lapidando, né? Se lapidando, assim. Tu começa a busca e tu vê, pô, eu posso melhorar nisso de acordo com a minha realidade de agora. A partir do momento que tu melhorou aquilo, tu subiu um degrau. Aí tu começa a olhar de novo a tua volta, tu já não tá mais no mesmo lugar que tu tava. E tu percebe, então eu melhoro isso agora pra eu poder dar mais um passo e ir subindo. E assim né? O cara começa a perceber o quanto que as coisas têm... Qual que era... Então... A questão ali do poker, então tu disse, né, que te ajudou muito bem na tua evolução, tanto pessoal quanto espiritual. E quando foi assim que tu acabou se desgrudando do poker, assim, dizendo, caralho, isso não faz mais parte da minha vida, isso não faz parte mais do meu propósito? Cara, foi recentemente. Como a gente até tava falando antes, né? Antes de eu me desligar, de acontecer no físico, eu já tava sentindo que não era mais o poker que fazia meus dias, assim, minha vida, né? Comecei nessa busca aí por me desenvolver durante todo esse tempo, jogando lá profissionalmente no time. Eu passei por um período de downswing, né? A downswing no poker é um período onde tu tá negativo, assim. Tá num período de perdas, né? Constantes. E essa downswing me fez parar pra pensar, assim, o que eu tava fazendo de errado nos meus dias que eu não tava conseguindo ser lucrativo. E, cara, eu comecei a olhar na minha volta, comecei a perceber que eu tava muito desconectado de quem eu realmente era, da minha essência, assim. Tava muita coisa que tava acontecendo nos meus dias estavam só acontecendo, não era realmente algo com intenção. E eu tava vivendo alguns dias na média, assim, sabe, medíocre, só deixando acontecer. Deixa a vida me levar com os dias. Exatamente. E aí eu comecei a perceber que eu precisava mudar, né, precisava tomar uma atitude. Comecei a ir atrás mais de me conectar comigo mesmo, de olhar para as coisas que estavam à minha volta, entender o porquê que elas estavam ali, quais delas eu não queria mais que estivessem e como que eu poderia fazer para sair desse período negativo dentro do time, né? Então apareceram, depois de eu manifestar essa intenção, várias coisas começaram a chegar até mim. Eu tive algumas experiências ritualísticas, assim, bem interessantes com a ayahuasca. E... que tu tomou? Sim. Sério, sim, mano? Tive Pô, eu também tomei, cara. Pô, bacana, mano. Nossa, não sabia. E realmente, a partir dali, assim, no ritual chegou muita coisa até mim, sabe? Que eu nem fazia noção, assim, de que
eu deveria olhar para aquilo e quanto que aquilo poderia influenciar. Uma das coisas principais, assim, foi a minha família, sabe? Eu tava muito desconexo da minha família. E família é a base, então eu tava me sentindo muito perdido, não sabia porquê. E na cerimônia ficou muito claro, assim, que eu deveria olhar pra minha família. E a partir disso, eu comecei também a perceber que eu tava buscando saber quem eu era, assim, né? E pra isso eu ia precisar olhar pra dentro. E quando eu olhei pra mim mesmo, eu percebi que eu não sabia quem eu era, né? Precisava me desenvolver. Pra me desenvolver, eu precisava saber quem eu era. Quando eu olhei pra mim, eu não sabia quem eu era. Eu percebia que eu tava vivendo nos meus dias os parâmetros alheios, assim. Eu tava sendo algo pra outras pessoas. Nossa, e não pra foda. mim mesmo, sabe? Nossa, muito profundo isso, né? E aí eu acabava vivendo meus dias sendo guiado por ações que beneficiavam as pessoas à minha volta e me deixava esquecido. Tá Nossa, ligado? muito foda isso, cara. E aconteceu exatamente isso comigo, cara. Oh, que incrível. Cara, não é à toa que as conexões elas são geradas. Cara, né, muito foda. E foi depois do ayahuasca, mano. Foi exatamente isso. Parece que abriu um portal, alguma coisa dentro de mim que eu precisava fazer, assim, de diferente. Em questão, assim, tanto com conexão comigo mesmo, com minha família, como tu relatou aqui, com a natureza, que é uma coisa divina. E cara, foi assim uma coisa muito surreal, cara. Eu tive que largar velhos hábitos que eu fazia porque não estava me agregando na minha vida. E eu fazia aqueles hábitos, aquelas coisas que era tudo automática, que eu queria estar só apenas perto de certas pessoas que muitas vezes não me agregavam nada na minha vida. Eu tive que olhar pra dentro. Familiaridade, né? Por elas estarem tanto tempo na tua vida, tu tava perto delas porque era familiar. Familiar, exatamente. Não necessariamente o familiar agrega, né? Exatamente, eu tive que me desprender disso e olhar pra dentro de mim e ver assim, cara, por que tu tá agindo dessa maneira? Por que tu tá sendo essa pessoa? Tu não é assim, não precisa ser assim, tu não precisa... Tu está assim, né? Porque o ser é algo muito mais sutil do que qualquer coisa que a gente viva no físico, né, cara? Muito mais. Então, continua aí falando o que houve. Aí, através dessas buscas e desses entendimentos, eu comecei a me reconectar comigo mesmo, né? Porque a gente vai perdendo isso ao longo da vida, pelo menos pra mim foi assim. Quando criança a gente é só essência, né? A gente tá conectado 100% com nós mesmos. E aí, de acordo com algumas coisas que vão sendo inseridas na nossa vida, alguns direcionamentos, às vezes influências externas, a gente vai se perdendo um pouco nesse caminho e criando inconscientemente criando cascas, criando máscaras. E aí, nessa busca, cara, chegou um ponto que ela se tornou tão presente pra mim, eu me conectei tão verdadeiramente assim comigo mesmo, sabe? Comecei a entender quem realmente o Lucas é, né? E além do Lucas, quem é o meu ser? Que parte divina minha que tava esquecida, sabe? Qual que é realmente a minha essência? E, cara, eu percebi que o poker já não tava mais conversando com quem eu era, porque eu senti uma limitação, sabe? Sim. Todo esse olhar pra mim, esse conhecimento que chegou até mim, todo esse desenvolvimento que eu tive, eu não tava conseguindo expor isso pro mundo estando sentado na frente de uma cadeira às vezes 8, 10 horas por dia e depois disso estudando e tal. A minha parada é fora, sabe? É a conexão que a gente falou com a natureza, é a conexão com outras pessoas, é realmente viver a vida, sabe? E eu tava vivendo um escritório, sabe? Sim. Eu não tava conseguindo, não tava me sentindo bem lá dentro. Entendi. E aí fui expus pro pessoal lá do time que eu não tava mais sentindo de continuar e
mesmo assim, tipo, eu continuei naquele período negativo, eu não consegui sair dele nesse momento. E eu tinha duas opções, ou eu continuava ali e tentava sair daquilo, que eu sabia que eu conseguiria sair, Sim, mas sem eu dúvida. estaria fazendo algo que não era o que eu queria, não estava conectado comigo mesmo e, consequentemente, faria meus dias continuarem naquela mediocridade que eu considerava e sentia que eles estavam sendo. Sim. E aí eu tomei a decisão de comunicar o pessoal do time, de sair, e realmente foi a melhor coisa que eu fiz, assim, foi muito difícil, cara, chegar e expor isso pro pessoal. Eu considero que foi um momento de muita coragem, assim, sabe, porque a gente nessa busca, a gente pede mudanças, a gente quer que as coisas mudem, mas aí às vezes chega na hora de tu realmente fazer a coisa mudar e tu, ai caralho, velho, esse passo aí é gigante, será que a minha perna dá conta? E o cara fica naquela, às vezes fica naquela inércia, e eu pensei, mano, eu nunca vou saber se eu não fizer. É o medo do desconhecido, né? Exatamente. E, cara, desafio, já tinha feito desafios no poker, essa parada de se desafiar me gera um fascínio, assim, muito grande, sabe? E isso é a vida é desafios, a vida é o desconhecido. E eu fui, me joguei, fui lá, expus pra galera, saí do time e comecei a estudar agora sobre marketing digital. Pois é, eu ia te fazer essa pergunta aí pra que ramo agora tu saiu? Tu saiu do poker, tudo bem, o poker te trouxe toda essa mentalidade, toda essa visão de tudo que tu obteve, tudo que tu criou na tua vida aí, e depois tu viu que tudo isso não fazia parte da tua essência, do teu ser, e agora tu tá indo para um outro ramo que é o digital. Conta aí pra nós aí Pois então, nessa busca eu consegui estabelecer, assim, entender o que eu considero o meu propósito, sabe, aqui nessa existência. E o meu propósito é buscar me conhecer e, através desse conhecimento e da minha evolução, impactar as pessoas através do exemplo e influenciar positivamente a vida delas, para que elas possam buscar se conectar com a sua essência. Nossa. Tá ligado? Então, cara, Cheguei a arrepiar, cara. Nossa. Comecei a refletir como que eu poderia fazer isso. E aí, como eu conheci o Érico Rocha ali, ele falando sobre cursos online e tudo mais, eu percebi que informação é a parada, o compartilhar é informação, né? E os cursos online, eles são informação. Então eu vi ali uma oportunidade de expor o meu propósito para mais pessoas e realmente impactar a vida delas. Através do compartilhamento. Através do compartilhamento. E não necessariamente precisava ser eu a pessoa a estar na frente das câmeras compartilhando algo. Tanto é que agora eu me uni a um grupo de pessoas onde não vai ser eu que vai estar na frente das câmeras, mas a pessoa que vai estar lá tá com um propósito de vida muito alinhado com o que eu acredito e com o que eu busco pra mim, que eu venho buscando me desenvolver. Então a nossa troca dentro desse grupo tá sendo muito engrandecedora para todos nós. Nossa, que top. E essa pessoa vai conseguir impactar os outros de uma maneira alinhada, assertiva e da maneira dela, né? Sim. E aí que tá a parada, porque é isso, cara, se conectar com pessoas que estão alinhadas com o que tu acredita que seja o teu propósito. Muitas vezes os propósitos são diferentes, cada um é único, então é muito normal que sejam diferentes, mas que tenham propósitos então parecidos, né? E se unir com pessoas é fazer com que tu se complete, porque eu tenho uma habilidade em algo, a pessoa com quem eu me conecto vai ter habilidade em outra coisa, pode ser que ela tenha carência no que eu tenho habilidade e eu carência no que ela tem habilidade. Perfeito. Olha o quanto de evolução né? não é possível numa conexão, sabe? Conexão é como diz aquela velha frase, né?
Conexão vale mais do que dinheiro, tá ligado? Porra. Vale muito mais do que dinheiro quando tu acaba se conectando de verdade com uma pessoa, como a gente tá fazendo agora, cara. Isso aqui, cara, não tem dinheiro que pague, não tem valor inestimável pra isso, tá ligado? O quanto de conhecimento que tu tá agregando pra mim, o quanto eu tô agregando pra ti, o quanto a gente vai agregar pro mundo. Exato. Isso aí não tem dinheiro nenhum que pague. E no momento que a gente se conecta de verdade com outras pessoas que tem, cara, que tem outras mentes assim muito parecidas, mas com propósitos iguais, e tem, cara, atitudes iguais, pensamentos iguais, mas com visões talvez diferentes, e que vão dizer assim, cara, vamos fazer isso acontecer, então vamos, sem prejudicar o outro, mas agregando. Só com a intenção de agregar. Não tem valor, cara, não tem valor. E aí que tá, né, meu? O dinheiro é consequência, o dinheiro ele é só mais uma coisa realmente, né? Ele é físico. Sim. E as nossas conexões, elas estão muito além da matéria. Sem dúvida. Então, o nosso desenvolvimento, ele vai sempre ser muito mais profundo do que qualquer coisa que envolva o físico. Só se reflete no físico, só que antes de refletir no físico, já tá lá intrínseco na tua essência, nos teus pensamentos, na tua energia, nas tuas conexões. E aí sim, através de boas conexões, bons pensamentos, boas energias canalizadas até ti, que tu consegue fazer no físico se materializar algo grandioso, algo que seja importante para ti mesmo. Que no mundo capitalista que a gente vive, muitas vezes está atrelado ao dinheiro, né, cara? É. Então... E, cara, o dinheiro é só um meio, né? Exato. É só um meio pra gente, claro que a gente quer desfrutar de tudo que é bom aqui na Terra, né? Nesse plano de terceira dimensão, porque Deus, Ele quer isso pra gente também, porque Deus nós também somos Deus. Somos todos um, né, cara? Somos todos um, então Ele quer que a gente desfrute, quer que a gente sinta o melhor. E porque Ele vai estar sentindo também, tá ligado? Exatamente. Sacou? Então, todos somos um só e... A gente tava falando, né, na mente mestra ali. Cara, se a gente parar pra pensar que o planeta Terra tem também um subconsciente coletivo, uma mente mestra geral, a gente começa a perceber o quanto que, se estivermos nos desenvolvendo e estivermos nos conectando com pessoas que se desenvolvem ao nosso lado, e cada vez mais pessoas se desenvolvam, mais dentro da evolução estaremos. Exato. Né? Porque vai começar diversas pessoas fazerem o que gostam, estarem felizes, emanando boas vibrações pro todo. Isso. Então quem tá Isso vai precisando de refletir, uma né? luz, vai achar a luz, porque tem muita luz subindo, muita luz acontecendo. Isso sabe? reflete, cara, imagina, a gente tá numa egrégora, digamos assim, de evolução, tá ligado? De evolução, e a gente tá procurando luz. Procurando não, a gente já achou a luz. Isso de certa forma vai refletir no todo em outras pessoas que estão querendo isso também. E elas vão dar aquele estralo na mente. Por que eu não pensei nisso antes? Eu vou procurar isso também. E elas vão, porque o todo ele quer também a evolução. Ou a gente está criando ou a gente está desintegrando. Tem duas formas de criação no universo, né? E é uma linha bem tênue, né? Ou a gente tá criando, ou a gente tá se desenvolvendo e indo de atrás e fazendo acontecer, ou a gente fica na zona de conforto e aquilo tá desintegrando o cara e cada vez mais para baixo. E eu não quero isso. E, cara, acho que ninguém quer também, tá ligado? Então o cara vai cada vez mais pra longe, cada vez mais pra cima e agregando valor, despertando a galera aí pra uma nova consciência. Que é trazendo para perto de si, né, o que o cara quer. Com certeza. Quer que aconteça. É o que vai acontecer. E, cara, quero te agradecer aí essa troca de ideia, essa troca de informação que tu trouxe para nós. Mais uma vez, muito obrigado aí. Quero que tu dê mais uma palavrinha aí do que tu achou de tudo isso aí, o que tu pode
agregar mais aí pra galera? Pô, pode crer, mano. Divinamente aí. Foi um prazer estar aqui contigo. Te agradeço mais uma vez aí o convite. É sempre muito bom poder estar trocando ideia, né? Eu falei até no início, uma ideia trocada é uma ideia evoluída. Então olha o quanto que num período relativamente curto de tempo a gente já não olhou para muitas coisas que estavam esquecidas dentro de nós e já começou a criar outros tipos de concepções em relação a que a gente pode melhorar, né? E, poxa, se eu pudesse passar algo aí pra galera, eu diria realmente, se vocês querem mudanças, olhem pra dentro de si, entendam o que faz bem pra cada um de vocês e movimentem energia, galera. Bota no dia de vocês intenção, faz as coisas diárias serem prazerosas, porque se vocês estiverem movimentando energia em relação a coisas prazerosas no dia de vocês, com certeza muitas coisas vão começar a chegar e muita coisa grandiosa vai acontecer, se for da vontade de vocês, né? Às vezes a gente não quer nada grandioso, assim, a gente só quer estar bem. Então, movimenta a energia, movimenta a intenção para estar bem, para estar feliz. E é esse o caminho. Pô, gratidão, irmão. Muito obrigado aí. Tamo junto, meu querido. Tamo junto. Mais uma vez aí, podcast Divinamente. Até a próxima.